Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gabriel Vilhena e eu gostaria de apresentar um pouquinho da minha história para vocês que não me conhecem ainda ou se conhecem um pouquinho, conhecer um pouco mais, tá legal? Bom, eu nasci numa cidade chamada Batatais, lá no interior de São Paulo. Fica entre Franca e Ribeirão Preto. Quem mora em Batatais geralmente vai em uma cidade mais distante assim, fala que fica perto de Ribeirão Preto, todo mundo já se liga já. Poxa, Gabriel, mas quem nasce em Batatais é o quê? Batateiro? Não, quem nasce em Batatais é batataense. Eu sou um batataense com muito orgulho. Curiosidade aqui, né? Entre 2000 e 2002 ali, eu fiz um curso técnico em contabilidade junto com o ensino médio. E aí passei a ter um contato um pouco mais com a área que eu atuo hoje. E nesse curso eu tive uma oportunidade de trabalhar de almoxarife na APAE de Batatais. Veja, eu não estudava na APAE não, eu trabalhava lá. E eu faço essa brincadeira, mas eu tenho um carinho enorme pela APAE. Eu costumo dizer que é um dos lugares que eu mais aprendi na minha vida. Porque às vezes não é só aprender a parte técnica. Você tem que aprender um pouquinho a dar valor um pouco na sua vida e lá eu aprendi isso. Bom, eu trabalhei na APAE de almoxarife e na APAE eu aprendi muito sobre notas fiscais, contato com planilha de Excel, né? E aí eu comecei a tomar gosto por isso, né? Um gosto meio estranho, né? Mas eu comecei a tomar gosto por isso lá na APAE, isso em 2000, 2002. E depois disso eu fui trabalhar numa empresa que era a indústria de álbum fotográfico. E aí eu comecei a ter contato com substituição tributária de ICMS. Substituição tributária de ICMS eu comecei achando um absurdo, aquele tipo de cobrança. Falei assim, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Isso é um absurdo, como que tem que cobrar, pagar o imposto antecipado, né? Enfim, aprendi aquilo e depois disso ingressei na faculdade de Direito, né? Comecei a fazer Direito em 2003, fui concluir a minha graduação em Direito em 2007, quando, depois de ter tomado bastante gosto pela área tributária, um maluco aqui resolveu apresentar o seu TCC. Era o único TCC de tributário. Ninguém gostava daquilo, todo mundo achava difícil. E eu, quanto mais difícil diziam que era aquilo, mais eu me apaixonava. Aí depois disso, eu fui para Curitiba, em 2008, quando eu concluí a graduação de Direito. E eu falei assim, poxa vida, Batatais para mim ficou pequeno agora, não vou ter grandes oportunidades de exercer na área tributária, né? Já que demandam uma atuação com muitas empresas. E eu falei assim, vou em busca do meu sonho, né? Eu tinha um Celtinha preto que eu levei para Curitiba. E lá em Curitiba eu comecei a fazer uma pós-graduação em tributário. E aqui é uma pausa muito importante, porque quando eu conheci Curitiba, eu achei sensacional. Muita gente pergunta assim, Gabriel, por que não São Paulo ao invés de Curitiba? Eu achava São Paulo uma loucura, assim, né? E aí depois que eu conheci Curitiba, eu falei assim, puxa, essa cidade aqui é sensacional, fantástica. Adorei, eu vou mudar para cá. E foi o que eu fiz, né? Mudei para Curitiba e fiz uma pós-graduação em 2008, com o dinheiro que eu vendi meu Celtinha. Eu vendi meu Celtinha, pagando a pós-graduação, pagando os custos da minha vida aqui em Curitiba. E depois disso, eu não tive muita oportunidade de exercer na área de Direito durante a faculdade. E eu sabia que a pós-graduação poderia ser algum diferencial para conseguir uma oportunidade de trabalho. Em 2009, logo quando eu concluí a pós-graduação, eu peguei a minha OAB e concluí a especialização na área tributária. E foi aí que eu ingressei numa empresa de consultoria tributária. Nessa empresa eu ganhei muita experiência, porque eu entrei como trainee e depois me tornei consultor na área de tributos federais. E quando eu me tornei consultor, eu acabei me destacando um pouquinho, me tornei coordenador da área federal, depois acabei destacando um pouquinho, me tornei diretor de consultoria. Aprendi muito, experiência muito bacana que eu tive. E lá nessa empresa eu conheci hoje o meu sócio, o Rômulo Albuquerque, que em 2011, né, eu tive um evento assim que mudou a minha vida completamente. Ele era meu chefe, ele chegou para mim, Gabriel,
Seguinte, tem um curso semana que vem do imposto de renda e eu não vou poder participar porque eu tive um imprevisto aqui e eu vejo que você está capacitado tecnicamente para poder ir lá e apresentar o curso de imposto de renda. Eu tinha 25 anos, né? Não tinha barba, hoje já ainda transpareço ainda um pouco, não, nem tanto, né? Que já tem umas barbas brancas aqui, mas na época era um pouco mais complicado, né? 25 anos, entrando na sala de aula para dar aula para contadores que tinham 20, 30, 40 anos de experiência, era um pouco difícil, era desafiador. E, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta, será que eu não vou? Enfim, eu resolvi agarrar aquela oportunidade com as duas mãos. Eu tinha pouco tempo, mas o pouco tempo que eu tinha, eu sabia que poderia fazer muita diferença. O pouco tempo que eu digo é uma semana, né? Para se preparar para um evento tão importante, para falar para 50 contadores, e alguns deles eram iniciantes, outros já eram muito experientes. E eu tinha que falar para esse público. E aí eu fui lá e apresentar, mas o meu hoje sócio Romulo falou assim: Gabriel, vou te dar uma dica para você não ficar nervoso. Vai lá, quando for apresentar, pede para ele se apresentar nos primeiros 5 minutos. Então você vai perguntar o nome e nesses 5 minutos você vai dar uma relaxada, você vai dar uma respirada, aquele nervosismo inicial, ele vai passar, você vai transferir esse nervosismo para quem está se apresentando. Depois disso que ele se apresentar, você já vai sentir em casa, vai dar aquela tranquilizada e você começa a apresentação da parte técnica. Foi aí que eu comecei a apresentar a parte técnica de imposto de renda. Eu estudava bastante aquilo, então eu consegui apresentar sem maiores dificuldades. E depois disso eu falei assim, poxa vida, foi uma sensação assim, depois terminou aquele curso assim, eu falei assim, cara, que lugar incrível estar ali na frente apresentando isso para as pessoas. Eu me senti assim, realizado. Falei, caramba, é isso mesmo que eu quero fazer na minha vida. Eu adorei fazer aquilo. E aí eu comecei a me oferecer para outros cursos. E desde então, desde 2011, eu vim atuando com cursos na área tributária, na área contábil, né? Sempre criava alguma coisa nova para poder apresentar para o público de contabilidade. E hoje nos meus cursos, geralmente sempre tem lá um contador, um advogado, um administrador, um empresário. Eu fico muito feliz quando tem esse tipo de público, de profissional, tentando se inteirar do assunto que eu estou apresentando. E eu tive a oportunidade de conhecer muitas cidades, né? Eu conheci muitas cidades, eu passei por cidades, comecei por Paraná, né? Comecei aqui em Curitiba, depois eu conheci muitas cidades do interior do Paraná, Santa Catarina, e hoje Santa Catarina é o principal estado que eu tenho trabalhado, eu tenho muito carinho pelos catarinenses. Passei por São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, adoro Goiás, acho sensacional Goiás, Mato Grosso do Sul, aquela região do Centro-Oeste ali, acho demais. E Distrito Federal também passei por lá apresentando curso. E, enfim, né, isso é tudo através de parceiros, né, Sescap, Sescom, empresas privadas. Com base nisso, eu acabei apresentando algumas especializações, MBAs, por meio de universidades, né? Então, passei pela Uninter, pela Positivo, Unicesumar também, pela ESAI. Graças a Deus, sou muito grato às oportunidades que eu tive durante todos esses anos aí, com apresentações em nível presencial. E agora, a tendência é que a gente foque um pouco mais na área de cursos online, já que o mundo está pedindo isso, as mudanças pedem isso, eu vou me dedicar muito mais a isso agora. Então vocês vão ver o Gabriel aqui bastante na telinha do celular, na telinha do computador, e espero que vocês não se incomodem tanto com isso, ou que eu possa passar alguma informação para vocês que seja relevante daquilo que eu aprendi durante todos esses tempos com meus alunos e com a minha profissão para vocês. Beleza? Fico muito feliz de estar falando um pouquinho da minha história para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fechou? Um abraço. Até.